A parte do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso Devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez conosco para juntos lermos a palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos continuar meditando no livro de Salmos, capítulo 107. E hoje nós estaremos lendo dos versos 21 ao 30. Este salmo vem revelar a bondade de Deus em diferentes formas das pessoas que o estão servindo. Queremos, neste dia, falar sobre este Deus que faz cessar as tormentas. Eu não sei se você, na sua vida, neste período da sua vida ou no passado, você já passou por um período de tormenta. Eu certamente sim, e eu sei que, se Jesus não vier, nós ainda teremos essas oportunidades e seremos passivos a estar em meio de tormentas. Entretanto, nós vamos ver aqui o que é que o salmista ele fala sobre isso. Amém? Portanto, Salmo 107, versos 21 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós já vimos aqui, este salmo, ele fala de diferentes temas, não é? Sobre a bondade de Deus, e cada bloco desses temas vai iniciar exatamente com este versículo. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós vimos então no verso 8, no verso 15, no verso 21, que é o de hoje, e no verso 31. E diz assim: e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esfai-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Assim como o verso 21 que nós lemos, este verso de número 28 também, ele se repete dentro desses 4 blocos. Nós o lemos no verso 6, no verso 13, no verso 19 e agora estamos lendo no verso 28. Versículo 29. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Aleluia! Linda meditação da palavra do Senhor. Nós que moramos aqui na Flórida, nos Estados Unidos, todos os anos nós passamos por um período que nós chamamos a época dos furacões. E nós vemos que cada época, quando chega entre o mês de junho até o mês de novembro, nós podemos ver quando um furacão ele se levanta, como as águas, como o vento, como o mar, a chuva, eles entram em uma revolução, e é claro, como você já deve ter visto muitas vezes pelas notícias, muitas vezes fazem uma destruição tremenda. E eu posso imaginar que os discípulos de Jesus também experimentaram, sentiram a mesma coisa quando eles estavam no Mar da Galileia e que o seu barquinho estava no meio daquele mar e Jesus dentro do barco, Jesus dormindo. E a Bíblia diz que o vento se levantou, e a chuva se levantou, e as ondas se levantaram. E o que é que acontece? Pedro chega junto de Jesus e disse: Jesus, você não se importa que nós estamos aqui perecendo? Você apenas está dormindo nesse barco? Você não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor? E a Bíblia diz que Jesus se levanta, Jesus diz: vento, chuva, ondas, para, e houve uma grande bonança. Aleluia. Todos nós, meus queridos e amados irmãos, todos nós em nossa jornada cristã, a nossa jornada com Cristo, e não somente nós, as pessoas que estão no mundo também, todos nós somos suscetíveis a passar por tormentas, por vendavais, e muitos por naufrágio.
E nós entendemos que estas tempestades, que estes vendavais, que estes maremotos, que estes furacões da vida podem fazer com que o nosso barquinho possa ir de um lado para o outro, possa ser chacoalhado pelas ondas, pelas águas, e muitas vezes nós podemos dizer, meu Deus, o que vai acontecer? Mas que maravilhoso saber que Jesus, ele está no nosso barco. Muitas vezes nós vemos pessoas passando por tempestades, mas Jesus não está no barco deles. Faz uma grande diferença quando o nosso Jesus está dentro do nosso barquinho. Nós não temos um iate, nós não temos um grande navio mercante. Talvez o seu barquinho seja como o meu, um barquinho pequenininho, de madeira, com a velazinha, né, que você está remando nas ondas deste mundo para chegar ao porto seguro. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por tormentas? E você pode imaginar este barquinho no meio dessas grandes ondas, sendo chacoalhado para um lado e para o outro. Sim, tormentas muitas vezes na família. Quantos crentes, quantas famílias, quantos crentes fiéis passam por tormenta na sua família, tormenta no casamento, tormenta com os filhos, tormenta talvez de um divórcio, tormenta de seus filhos estarem indo para o mundo, crianças que foram ensinadas na palavra de Deus e que de repente o inimigo está tratando de tragar aos seus filhos, nas drogas, na prostituição, em tantas outras coisas. Tormentas talvez na nossa saúde, muitas vezes doenças, enfermidades críticas que chegam inesperadamente, às vezes casos terminais e que você pode ficar em cima de uma cama, uma tormenta na nossa vida. Talvez a nossa tormenta seja no nosso trabalho. E você pode estar lá trabalhando, fazendo melhor, e de repente as pessoas dizem, nós não precisamos mais de você. Você tem que ser mandado embora. E você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou suportar a minha família? Tormentas passam no nosso barquinho, tormentas nas nossas finanças. Você faz de tudo, você é um dizimista fiel, mas parece que a coisa não anda para frente. Você disse, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Aleluia. Mas muitas vezes tormenta até mesmo dentro da nossa igreja. Você vê confusões, você vê rebeliões, você vê pessoas se levantando e diz, Senhor, o que é que está acontecendo? Aleluia. Tormentas talvez no seu ministério, você como obreiro, você como pastor, você como evangelista, você como um professor de escola dominical, você como um dirigente de ciclo de oração. E você vê as tormentas se levantando e você diz, meu Senhor, o que é que vai acontecer? Será que o meu barquinho vai suportar passar por estas ondas que elas chegam e elas cobrem o nosso barco? Mas, meus queridos, saibamos, tenhamos a firme certeza que Jesus está não somente dentro do nosso barco, mas ao seu tempo ele traz a bonança. Você não entra numa tempestade e essa tempestade não vai durar a vida inteira. Tempestades não são eternas. Tempestades, elas têm princípio e elas têm fim. Aleluia. Mas nós entendemos que neste processo da tormenta, do vendaval, do furacão, aleluia, ele traz paz em meio da nossa tormenta. Assim como ele fez com Paulo. Você lembra de Paulo? O apóstolo havia sido levado desde Cesareia para ir para Roma. E no meio daquilo tudo, ele sofre um naufrágio. Em meio deste naufrágio, em meio desta tormenta, algumas coisas aconteceram com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, Deus havia falado com Paulo.
Deus havia confortado o ânimo de Paulo, mas os marinheiros, quando ele falava, ninguém queria saber. Talvez nós estamos dentro de um barco que não seja você a pessoa que esteja manuseando o timão do barco. Você está ali porque você precisa estar com outras pessoas e você está vendo o perigo, você está vendo o que está acontecendo e você está dizendo, cuidado, não façam isso. Mas as pessoas, os marinheiros, não estão dando ouvido para você. Aleluia. Em meio do naufrágio, o barco pode quebrar. Você pode ver os pedaços do seu barco quebrando e você vai ficar atemorizado. Mas lembre-se que Jesus, ele é aquele que cuida do seu barquinho, aleluia. Os alimentos e os bens que estavam dentro do barco podem se perder. Nós podemos perder os bens dessa terra. Nós podemos perder a nossa saúde, nós podemos perder aquilo que está ao nosso redor, fazendo a nossa vida mais difícil, mas, meu querido e a minha querida irmã, saiba e creia que o nosso Jesus, ele está ao nosso lado, junto conosco, e ainda que partes do nosso barco possam se quebrar, o Senhor Jesus não permitirá que este naufrágio possa tirar a sua vida. Aleluia. Os soldados que estavam no barco podem querer matar aqueles que estavam ali. Foi o que aconteceu com Paulo. E graças a Deus que a promessa de Deus para Paulo e que lhe disse, que lhe falou e disse, Paulo, e ele pôde testificar isso para as pessoas. O Deus a quem eu sirvo, ele esteve comigo e ele disse que o barco vai perder-se, os bens vão perder-se, tudo vai perder, mas nenhuma só alma morrerá neste navio, neste naufrágio. Aleluia. Você pode até não chegar no destino temporariamente que você queria chegar. Assim como foi com Paulo. Ele estava indo em direção a Roma, mas a palavra de Deus foi e se cumpriu. Nenhuma alma se perderá. Eles foram parar em uma outra ilha. Aleluia. Quando você estiver passando por uma tormenta, por um naufrágio, por uma tempestade, por um furacão, que as ondas vão levar o seu barco para frente e para trás, de norte a sul, de leste a oeste. Muitas vezes nós vamos parar em lugares que não estávamos na nossa mente de parar, que nós não estávamos pensando em ficar ali. Mas Deus, ele é o dono da nossa vida e nada acontecerá com o nosso barquinho, acontecerá conosco, sem que o Senhor Deus não esteja no seu propósito para o fazer. Você pode parar temporariamente em outro lugar, é verdade. E como Paulo, depois de toda aquela situação, quando ele chega na ilha, ainda por cima, quando estava catando madeira, lenha para poder fazer uma fogueira, uma víbora venenosa o pica na sua mão. E todo mundo está dizendo, olha, este é um condenado, este realmente é um miserável, este aí, olha, nem a tudo isso ele não escapa. Mas a Bíblia diz que Paulo lançando a víbora no fogo e todo mundo esperando Paulo, vai morrer, e passa-se 1 minuto, passa 5, passa 10, passa 15, e o apóstolo do Senhor, porque a promessa de Deus foi, nenhuma alma se perderá, Paulo, aleluia, eis que é necessário que tu possas te apresentar em Roma, meus queridos, o destino final, o porto seguro, Deus nos levará e nós chegaremos lá. Aleluia. E no meio disso tudo, Deus ainda, no meio deste naufrágio, Deus ainda deu oportunidades àquele apóstolo para glorificar o nome de Jesus, para ser de testemunho, para ministrar as almas que ali estavam naquela ilha. Aleluia. Saiba, meus queridos irmãos, tenha ânimo na sua tempestade. Tenha ânimo se você está passando por um naufrágio.
Ele, o nosso Deus, como diz o versículo 30, nós vamos nos alegrar com a bonança e assim nós chegaremos ao porto seguro. Deus, ele tem os seus propósitos e Deus, como diz o salmista, ele se assenta nas águas do dilúvio. O nosso Deus, ele nos levará a porto seguro. Lembrando mais uma vez, as nossas tempestades, a nossa leve e momentânea tribulação, elas não são para sempre. É um peso de glória, aleluia, que nos espera lá no céu. E breve, muito breve, você poderá testificar: irmã Vânia, cheguei no meu porto seguro, cheguei aonde eu precisava chegar, aleluia, amém? Que Deus assim me abençoe e te guarde, amém.